Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez e a nossa aula de hoje será História, capítulo 3. Vamos lá, pega o livrinho de História, abre lá no capítulo 3 para vocês acompanharem direitinho, certo? O tema da aula de História é O Tempo Passa. Nós sabemos que a história, ela estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo, por isso que ela é tão importante. Eu trouxe aqui para vocês a imagem de Soluço. Soluço é o personagem do filme Como Treinar o Seu Dragão, que é uma trilogia que teve, no primeiro episódio nós podemos ver aqui o Soluço ainda criança, no segundo Soluço jovem e no terceiro ele já está na fase adulta. Então, vocês perceberam aí que até no filme ele se preocupou com a passagem do tempo dos personagens. A passagem do tempo e a invenção do calendário. A passagem do tempo, ela vem sendo percebida pelos seres humanos há muitos e muitos anos atrás. Então, o principal foco deles é o que? A observação da natureza. Essa passagem está relacionada com a observação da natureza. Desde a pré-história, os diferentes grupos humanos perceberam que a luz do dia facilitava a prática da caça, da pesca e da colheita de frutos. E foi a partir daí que eles começaram a dividir as suas atividades. As coisas que precisavam mais da presença de luz, eles realizavam de manhã, e o que não precisasse da luz, eles faziam essas atividades à tarde, à noite, no caso. As estações do ano indicavam se era uma época de maior ou menor oferta de alimento. Sempre se preocupando com o ciclo da natureza, com isso eles iam se adaptando para ter uma melhor sobrevivência, uma melhor perspectiva de vida. E a necessidade de acompanhar os ciclos da natureza fez com que surgissem diversas formas de marcar o tempo, de marcar essa passagem do tempo, que algumas delas nós vamos estudar agora, viu? Uma delas é o calendário. O calendário foi um instrumento criado para justamente marcar esse tempo. Só que, a princípio, o tempo ele era marcado só em períodos curtos, como o dia, os meses, o ano. E como era que eles faziam essa passagem do tempo, marcavam o tempo? Eles ficavam preocupados sempre em observar a natureza. Aí, como era feita a contagem do dia? Eles contavam o dia sempre se preocupando no primeiro nascer do sol. O sol nascia, passava todo dia, ele ia dormir. Quando ele nascesse novamente, ele saberia que ali tinha passado o período de um dia, o nascer sucessivo de 2 sóis. A contagem do mês também era feita observando a natureza, só que nesse momento a observação era feita a partir das fases da lua. Chegava a lua nova, lindinha, novinha, de chupeta, tinha toda a passagem. Quando chegasse na lua cheia, aí eles sabiam, passou-se um período das fases da lua, então acabou o mês. Até ela voltar a ser nova novamente, eles sabiam que tinham sido o mês. E a contagem do ano? Como será que eles contavam o ano? Observando o que na natureza? As estações do ano. Então, eles ficavam sempre focados. No inverno, quando voltasse, começasse o inverno de novo, eles sabiam, o período de um ano acabou. Esses calendários foram se adaptando com o passar do tempo. O calendário gregoriano é o calendário que a gente utiliza até hoje. Ele foi criado pelo Papa Gregório XIII. E esse calendário, ele é utilizado na maioria das pessoas do povo que está no Ocidente, os ocidentais, que somos nós. Então, como é feita essa contagem do tempo segundo o calendário gregoriano? O calendário gregoriano, ele tem como marco principal o nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo é considerado o ano 1. Tudo o que aconteceu antes do nascimento de Cristo, a forma de contagem são com ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, quanto mais longe do nascimento de Cristo, maior era o ano. E para diferenciar do que nós estamos dos anos de hoje em dia, a gente coloca a sigla AC, que significa antes de Cristo. Então,
toda a contagem antes do nascimento de Cristo é feita de forma decrescente e utiliza-se a sigla C, e a contagem a partir do nascimento de Cristo, que é a contagem que nós usamos hoje, que é de forma crescente e acrescida ou não, não é obrigado, a maioria das pessoas não usam a sigla DC, mas o DC vocês já fiquem sabendo que é para representar o ano depois de Cristo. Outro calendário que é utilizado também é o calendário indígena. Ainda hoje, os indígenas, eles usam a observação da natureza para a contagem dos dias deles. Eles estão ainda, a natureza é o principal objetivo deles. Eles observam as ações da natureza para realizar o seu calendário. E além disso, a natureza também serve para organizar o ritual deles, que um dos rituais é a preparação do menino da fase jovem para o adulto. Eu trouxe aqui o exemplo de um calendário indígena. Esse calendário aqui, o principal objetivo dele é representar os ciclos da natureza. E esse calendário, o foco principal é a agricultura indígena. Então, ele se preocupou em colocar aqui nesse calendário como é feita a agricultura deles e os fenômenos da natureza em cada mês do ano. Pronto, agora vocês darão uma pausa, aperta a pausa aí no vídeo para realizar as páginas 43 a 45. Lembre-se, só aperta o play novamente quando a atividade estiver pronta, ok? 1 hora depois. Espero que vocês tenham realizado a atividade proposta. Vamos dar continuidade ao assunto com como contar o tempo. E aí, como é que a gente pode contar o tempo? Com o passar dos anos, foi percebido que precisaríamos de unidades maiores para contar o tempo. Não só o dia, meses e ano, e quando fosse um tempo maior. E para ter uma melhor organização, eles começaram a subdividir esses anos em etapas. Como eu tenho aqui, uma delas é as décadas. Décadas nada mais é do que você agrupar, fazer um agrupamento de 10 em 10 anos. Então, do ano 1 ao ano 10, uma década. Do 11 ao 20, uma década. Eu trouxe uma tabelinha aqui, ó. De 1991 até 2000, olhe, sempre a década vai começar com o 1 no final, até a próxima dezena exata, viu, 0. Então, de 1991 até o 2000, década de 1990, olhe. Pegamos um número menor para representar a década. De 2001 até o ano 2010, década de 2000, ano menor. De 2011 até o ano de 2020, década de 2010. Outra forma que eles utilizaram foram os séculos. Os séculos nada mais é do que o período de 100 anos. Então, a cada 100 anos, nós utilizamos o século para representar, de 1 a 100, um século. E vocês podem ver também que a maioria dos livros, eles trazem os séculos em algarismos romanos. Então, para isso, vocês têm que entender como é que faz a leitura do algarismo romano. Eu trouxe a tabela principal para vocês aqui, algarismo romano e o nosso sistema numérico, né? O I que representa 1, o V representa o 5, o X, 10, L é o valor de 50, o C de 100, o D de 500 e o M vale 1000. Como é que a gente pode fazer para agrupar essas letras e formar os nossos números? Como vocês já viram, o I equivale a 1 e o X vale 10. Se eu junto 2 I's, vai valer 2, porque 1 mais 1 é 2, e o 2X, 20. 3i vale 3, 3x vale 30. Aí agora eu tenho aqui, 4i vale 4, 4x vale 40. Será? Isso está correto? Não, essa forma é errada. Por que é errada? Porque o sistema romano ele só admite a repetição de 3 algarismos iguais, de 3 letras dessas iguais. Então, o máximo de repetição são 3, eu não posso repetir o mesmo algarismo por mais de 3 vezes. E agora, como é que nós vamos fazer? Se vocês deram uma olhadinha aqui nessa tabela,
A gente sabe que o I vale 1 e que o 5 vale V. Eu sei também que 5 menos 1 é 4. Então, como é que eu faço? Vou pegar o 5, o V, vou pegar o I para formar o número 4. Mas como a gente sabe que é uma subtração, que 5 menos 1 equivale a 4, o que é que eu faço? O I ele vem primeiro. Então, o 4 nós vamos representar da seguinte forma: IV, que é a mesma coisa que 5 menos 1. Ó. O 1 veio na frente, que é para representar essa subtração. Do mesmo jeito que eu sei que 50 é igual a L e que 10 vale X, e que 50 menos 10 é 40, eu faço para representar a subtração o menor número vindo na frente. Então, 50 menos 10 vale 40. Essa é a forma correta, ok? Aí vocês podem dizer, mas professor, e se for 60, como é que eu posso representar? Como 60 vai ser 50 mais 10, esse X ele tem que vir depois do L. Então, para representar o 60, eu vou pegar L e colocá-lo depois o X. Então, vai ficar LX 60, L2X 70 e assim por diante, ok? E como descobrir a que século pertence determinado ano? Se eu chego para vocês e digo assim, minha gente, o ano de 1800 pertence a que século? Como é que a gente pode descobrir isso? Nós temos duas maneiras para fazer esse descobrimento, viu? Uma delas é quando terminar em 00. Se o ano termina, como eu fiz, o ano de 1800, ele termina em 00. Quando o algarismo, o ano, terminar em 2 zeros seguidos, a gente vai fazer o quê? Vamos eliminar esses 2 zeros e o número que sobra é o século. Então, quando eu elimino aqui, sobrou o número 18. Então, o ano de 1800 corresponde ao século 18. Olha aqui um agrupamento. X que vale 10, V 5 e 3I. 10 mais 5 mais 3, 18. Então, o ano de 1800, quando eu elimino os zeros, sobra 18, corresponde ao século 18. E a outra é, se o número não terminar em 00, e aí? Quando não tiver 2 zeros seguidos no final do número. Eu trouxe aqui ó, o ano de 1917, ele não termina em 00. Então, como é que eu vou fazer? O processo é o mesmo, ó. Elimino os dois últimos algarismos, que é o 17, vai sobrar o número 19. Ah, professor, então corresponde ao século 19? Não, lembra que tem uma pequena diferença? Só vai corresponder ao número que sobra se terminar em 00. Então, como é que vocês vão fazer? Vou pegar o século que sobrou, que nesse caso foi 19, e acrescentar mais um. Sempre você vai acrescentar uma unidade ao número que sobra. Então, 19 mais 1 é igual a 20, logo, o ano de 1917 corresponde ao século 20, ok? E agora nós temos as contagens dos milênios, mas antes disso eu vou voltar aqui rapidinho, olha só. O século, quando você for fazer leitura de séculos, os séculos vocês leem esses algarismos como sendo os números cardinais, que são aqueles números que vocês utilizam para contar. 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, século 18, século 20. Já para você contar os milênios, você vai usar os números ordinais. Olha só, primeiro, os milênios nada mais é do que o agrupamento de 1000 anos. De 1000 em 1000 anos eu tenho um milênio. E como é que eu vou fazer essa leitura? Aqui, ó. Do ano 1 até o ano 1000, nós dizemos que passou o primeiro milênio. Número ordinal, viu? Que indica a ordem. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, de 1001 até o ano 2000, segundo milênio. E do ano 2000 até o ano 3000, terceiro milênio. Então, nós podemos dizer que estamos vivendo hoje o terceiro milênio, por estarmos no ano de 2020. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre periodização histórica. Eita, o que é isso, professora? Palavra difícil. Isso nada mais é do que a história dividida em períodos. Então, como foi que eles fizeram? Eles pegaram toda a história e, para facilitar o estudo, eles foram divididos em períodos. A nossa história ela foi dividida em 5 períodos. Olha só essa linha do tempo que eu trouxe. O primeiro período é o que a gente chama de pré-história. Pré-história é
tudo aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita. Então, o período que a história ela foi dividida assim, em antes da escrita, depois da escrita. Então, o que aconteceu antes da escrita ficou denominado de pré-história, viu? Depois nós vamos para a Idade Antiga, que é o período que compreende desde o surgimento de antigas civilizações até a queda do Império Romano. Depois nós temos a Idade Média, que é o período marcado pelo domínio da Igreja Católica lá na Europa. O 4 é a Idade Moderna, que é o período que teve destaque as grandes navegações, que foi no período da Idade Moderna que a Europa, os portugueses descobriram o Brasil. E a última é a Idade Contemporânea, que é o período marcado pelo avanço do comércio, da ciência, de desenvolvimento de indústrias, os avanços tecnológicos. E é nesse período da Idade Contemporânea que nós estamos vivendo até hoje. E com isso vocês irão realizar agora as atividades da página 49 até a 53, viu? Lembrando de anotar direitinho todas as dúvidas que vocês forem tendo, para depois a gente entrar em contato e vocês poderem sanar essas dúvidas, certo? E com isso é só, espero que tenham aprendido direitinho. Qualquer coisa pode me procurar que eu tire a dúvida de vocês. E até o nosso próximo encontro, certo? Tchauzinho, fiquem todos com Deus.